Fala moçada, beleza pura? Galerinha, nós vamos agora explicar aqui os casos de congruência de triângulos, tá certo? Quais condições podem acontecer para que nós já possamos garantir que dois triângulos são semelhantes, são no caso congruentes, beleza? São no caso congruentes. Por exemplo, eu tenho aqui um triângulo ABC e eu tenho aqui um triângulo DEF. Eu já tenho absoluta certeza que o lado AB tem a mesma medida do lado DE, do outro triângulo. Então já posso dizer que AB é congruente a DE. Eu também tenho a certeza de que esse ângulo A tem a mesma medida desse ângulo D. Então já digo que o ângulo A é congruente ao ângulo D. Se eu também tiver a certeza de que um outro lado, ó, por exemplo, esse lado AC, tem a mesma medida do lado DF, ou seja, são congruentes, eu já posso afirmar, então, que o triângulo ABC será congruente ao triângulo DEF. Eu represento o símbolozinho da congruência com esses três tracinhos, né? Então, olha só. Aqui, eu já posso afirmar que esse triângulo é congruente a esse outro. Qual é o caso de congruência aqui, ó? Lado, ângulo, lado, ó. Né? Lado, ângulo, lado. Então, esse é o caso de congruência que já garante que esse primeiro triângulo ele é congruente ao segundo. Ou seja, eles têm os três lados sendo iguais e os três ângulos também tendo a mesma medida. Né? Ó, o lado AB tem a mesma medida do DE, o lado AC tem a mesma medida do DF. Já posso afirmar também que o BC vai ter a mesma medida do EF. Né? E que os ângulos também, os todos serão iguais. Tá certo? O ângulo B de bola vai ser igual ao ângulo E e o ângulo C de casa vai ser igual ao ângulo F. Quem me garante isso? O caso de congruência lado, ângulo, lado. Beleza, moçada? Agora vamos para o segundo caso. Por exemplo, eu tenho aqui dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Aí eu olho para esse primeiro triângulo e vamos supor que a questão já indique para mim que eu tenho um par de ângulos iguais, ó, o ângulo B e o ângulo E, ou seja, B e E são congruentes. Um par de lados iguais, ó, o lado BC igual ao lado EF, ou seja, BC e EF sendo congruentes. E outro par de ângulos iguais, ó, o ângulo C sendo igual ao ângulo F. Então, C congruente a F. Então, nesse caso aqui, nós não temos um lado, um ângulo e um lado. Aqui nós temos um ângulo, um par de ângulos, um par de lados e outro par de ângulos. Ó. Então, nesse caso aqui, nós podemos dizer que esses dois triângulos vão ser congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Ó. Tá certo? Como é que eu vou indicar? Vou indicar aqui, ó, que o triângulo ABC deverá ser congruente ao triângulo DEF, tá? Pelo caso ângulo, lado, ângulo. Beleza, moçada? Então esses são os nossos dois primeiros casos de congruência. Tranquilo? Vamos lá. Vamos dar sequência nos casos. Galerinha, dando sequência aqui aos casos de congruência de triângulo. Caso número 3. Terceiro caso é quando você tem dois triângulos e eles têm os três pares de lados com a mesma medida. É o caso lado, 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 que eu representei aqui por L, L, L. Por exemplo, você olha para esse triângulo ABC e olha para esse triângulo DEF. Se na questão você já souber que o lado AB tem a mesma medida aqui, por exemplo, do lado DE. Então AB congruente a DE.
o lado BC tem a mesma medida do lado EF, ou seja, BC congruente a EF. E finalmente o lado AC tem a mesma medida do lado DF, ou seja, AC congruente a DF. Então eu já posso afirmar que com certeza o nosso triângulo ABC deverá ser congruente ao triângulo DEF, pelo caso de congruência lado, 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 ó. Beleza, moçada? Então, sempre que dois triângulos tiverem os mesmos lados, né, os três lados de um forem, se os três lados de um tiverem a mesma medida dos três lados do outro, então já posso garantir que esses dois triângulos são congruentes. Beleza? Então vamos para o quarto caso. O quarto caso é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Esse ângulo oposto aqui, ó, é o ângulo oposto ao lado, ó, em questão. Por exemplo, olha para o triângulo ABC e olha para o triângulo DEF. Você percebe aqui, ó, que o lado AB já tem a mesma medida do lado DE, ou seja, AB congruente a DE. Aí você percebe também que esse ângulozinho aqui de preto, ó, o ângulo B, tem a mesma medida do ângulo D de dado. Então, B é congruente a D. Esse ângulo, pessoal, ele é formado exatamente, um dos lados que formam esse ângulo é exatamente o par de lados aqui, ó, iguais, né? Os lados AB e DE. Se nessas condições o ângulo oposto ao lado, ó, esse ângulozinho vermelho é o ângulo que está oposto ao lado AB. Ó. Do mesmo jeito, esse ângulozinho vermelho, ele é o ângulo que está oposto ao lado DE. Se esses ângulos opostos aos lados em questão forem iguais, ó, então no caso C for congruente a F, então eu já posso dizer que esses dois triângulos serão congruentes. Pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto ao lado considerado. Ângulo oposto ao lado considerado é esse ângulozinho vermelho, ó, que está oposto ao lado AB. E aqui é o ângulozinho F, ó, que está oposto ao lado CD. Então, por esse caso, lado, ângulo, ângulo oposto, eu posso dizer que o triângulo ABC ele deverá ser congruente ao triângulo DEF, nesse exemplo. Ó. Tá certo, pessoal? Então, obviamente, que como consequência disso, eu já posso dizer que o lado AC vai ter a mesma medida do lado EF. Tá certo? Eu posso também dizer que o lado BC vai ter a mesma medida do lado DF, ó. Tá certo? É uma consequência desse caso. Lado, ângulo, ângulo oposto. Belezinha, moçada? Então vamos exemplificar aqui. Vou colocar um exemplo de como é que a gente pode trabalhar esses casos de congruência numa questão. Tá bom? Vamos lá. Meus amores, por exemplo, nós temos aqui dois triângulos, ó. O triângulozinho ABC e o triângulozinho DEF, tá bom? Aí a questão fala que esses dois triângulos são congruentes. Ela nos garante que esses dois triângulos são congruentes. Aí no item A, ele pergunta, qual é o caso de congruência? Bom, quando eu olho aqui para esses triângulos, eu percebo que o desenho já está me informando que eu tenho aqui, ó, esse ângulo com um tracinho, tendo a mesma medida desse, ó, também tem um tracinho, né? Eu tenho esse lado aqui com um tracinho, tendo a mesma medida desse, ó, também com um tracinho. E eu tenho esse ângulo com dois tracinhos, tendo a mesma medida desse aqui, ó, também com dois tracinhos. Então, qual é o caso de congruência que garante que o triângulo à minha esquerda
é congruente ao triângulo à minha direita? É o caso ângulo, lado, ângulo, ó. Lado é... Então, logo vai ser o caso A, L, A. Ângulo, lado, ângulo. Beleza? Pronto. Agora vamos responder o que ele quer. Ele pergunta no item B. Quais serão as medidas de x e y? Pessoal, observe aqui que o x, ele é o lado que está oposto ao ângulo, que tem um tracinho, ó. Então ele deverá ter a mesma medida lá no outro triângulo, do lado que está oposto ao ângulo com um tracinho, ó. O lado oposto ao ângulo com um tracinho é o 10. Então já posso afirmar aqui que x deverá ser igual a 10, ó. Consequentemente, olhe para o y. O y é o lado que está oposto ao ângulo com dois tracinhos, ó. Então no outro triângulo, quem é que está oposto ao ângulo com dois tracinhos? É o 5, ó. Logo eu vou dizer que o y valerá 5. Beleza, gente? Entendeu aí o raciocínio? É só você olhar para qual ângulo o lado está oposto, né? Que aí você consegue identificar os pares de lados que serão iguais. Beleza? Bom, então vamos adiante, tá certo? Vamos em frente. Gente, agora eu vou voltar lá para a questãozinha de número 10, da página 82, terminando aí com a correção do exercício anterior. Ele dá aqui dois triângulos, tá? E tem A primeiro, né? Ele dá aqui dois triângulos, e aí ele fala assim, nos itens a seguir, os triângulos RST e RYZ são congruentes. Determine as congruências decorrentes. Ora, pessoal, olhando para a figura, o que é que a gente tem? Ó? Lado aqui com um tracinho, ST, será congruente ao lado aqui com um tracinho, ó, YZ. É assim? Lado com dois tracinhos, RT. RT será congruente ao lado com dois tracinhos, RY. Beleza? E o lado com três tracinhos, RS, será congruente ao lado com três tracinhos, RZ. Bom, quanto aos ângulos, o ângulo R tem um tracinho. Ele deve ser congruente ao ângulo R do outro triângulo, né? São ângulos opostos pelo vértice. Beleza? Então vou colocar aqui que o ângulo R de um triângulo vai ser congruente, né, ao ângulo R do outro triângulo. Beleza? Aí eu posso observar que esse lado que tem dois tracinhos, ele vai olhar para o ângulo S, ó. Então o ângulo S vai ser o ângulo que eu vou dizer aqui que tem dois tracinhos. Lá no outro triângulo, aqui, ó, o lado que tem dois tracinhos vai olhar para o ângulo Z. Então o ângulo Z deverá ter dois tracinhos. Então com isso eu coloco aqui que o ângulo S deverá ser congruente ao ângulo Z, ó. Beleza? E finalmente, o lado que tem três tracinhos deverá olhar aqui para o ângulo T. E aqui o lado que tem três tracinhos olha para o ângulo Y. Então o ângulo T deverá ter a mesma medida do ângulo Y. Então eu vou representar aqui, ó. T deverá ser congruente a Y. Beleza? Então aqui a gente identificou todas as congruências possíveis, né, que a gente tinha envolvendo os elementos dos dois triângulos. Bom, vamos fazer o mesmo aqui no item B. Eu vou ter RT, vamos lá, RT sendo congruente a quem, pessoal? A ZY, ou YZ, né? Tá no mesmo.
né? Afinal, ambos têm um tracinho. Com dois tracinhos, vamos ter ST congruente a RZ. Coloque aí. ST congruente a RZ. Deveremos ter também agora com três tracinhos RS congruente a RY. Colocar aqui RS congruente a RY. Beleza? Agora vamos para os ângulos. O ângulo S tem um tracinho, portanto é congruente ao ângulo R. Então vamos colocar S congruente a R. O ângulo R aqui, por sua vez, vai ser congruente ao ângulo com dois tracinhos. Vamos colocar aqui, ó. O ângulo R é congruente ao ângulo Y. E finalmente, o ângulo T vai ser congruente ao ângulo Z. Ó. É o ângulo aqui que tem três curvinhas, né? Três tracinhos. Então, T congruente a Z. Beleza? E aqui nós temos, então, os elementos congruentes nesses dois triângulozinhos do item B de bola. Tá certo, moçada? Então, tá aí, ó. Mais uma questãozinha feita. Vamos que vamos.